Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Nessa aula aqui, a gente vai fazer a correção da atividade que eu passei para vocês na aula 2, que falou sobre a introdução dos números inteiros, tá? A gente começou a ter uma noção para que serve, como que a gente usa os números inteiros, tá bom? Então, o primeiro exercício que eu passei foi bem parecido com o exemplo que eu dei a vocês, quando a gente começou a ver os números inteiros lá, para o que a gente usava, com a questão da temperatura, né? Eu coloquei aqui algumas cidades e a temperatura delas durante o inverno deste ano. E eu queria que vocês pegassem essas temperaturas e desenhassem uma reta indicando cada da temperatura qual seria a localização dela. Então, olha só, a gente já sabe desenhar a reta dos números naturais, né? A gente sabe que a reta dos números naturais, ela inicia aqui no zero e ela é infinita. Então, ela inicia no zero e ela continua infinitamente para a direita. Só que agora, com os números inteiros, a gente vai ver que só essa reta não vai ser suficiente para marcar algumas temperaturas. Então, vamos marcar aqui primeiro as temperaturas que eu marcaria desse lado da reta. Então, ó, todas as temperaturas positivas. Então, ó, tem 6 graus. Então, eu vou marcar aqui 6 graus, ó. Vou pulando aqui, ó. Aqui sendo 2, aqui 4 e aqui vai ser o meu 6. Então, vou colocar aqui que em Atenas a temperatura estava de 6 graus. Já marquei essa aqui. Então, ó, se eu tô pulando de 2 em 2, o espaço sempre o mesmo, lembrando disso, ó. Aqui é o 2, 4, 6. Então, aqui no meu 8. Eu posso só colocar 8 ou mais 8, tá? Não precisa colocar mais 8. Tanto é que eu coloquei aqui para vocês conseguirem identificar isso mesmo. Então, aqui a minha temperaturas, as temperaturas positivas eu já marquei. Só que agora eu tenho essa aqui que é menos 3. Eu disse a vocês que quando eu falo menos 3, são 3 graus abaixo de zero. Então, se o zero tá aqui, eu vou ter que marcar o 3 abaixo dele, tá? Então, olha só. Eu vou pular uma casa, tô no menos 1. Mais uma casa abaixo do zero, mais outra casa. Então, aqui eu tenho o meu menos 3, porque eu andei 3 casas, 3 unidades abaixo antes do zero. Então, eu consigo colocar aqui a temperatura de Budapeste, tá bom? Agora, e menos 6? Então, vou andar 6 casas para trás, 6 casas abaixo do zero, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 menos 6 ficaria aqui, em Oslo, na Noruega, tá bom? Então, aqui a gente viu que para cá também é infinito, então eu tenho que indicar com uma retinha, com uma setinha, tá bom? Então, ó, tudo que é positivo vem para cá, depois do zero. Tudo que é negativo, abaixo do zero, vai vir antes do zero, tá bom? Então, aqui a gente conseguiu marcar as quatro temperaturas, tá? Sempre tenho como parâmetro que o zero ele não é nem positivo, nem negativo, ele é um número neutro, tá? Então, ele vai sempre fazer essa divisão dos positivos dos negativos, tá? Então, vamos pro número 2. Siga o exemplo e complete a tabela mostrando como o banco representaria as movimentações realizadas por seu cliente no mês de maio. Então, eu falei para vocês que tudo que entra na nossa conta, eu coloco como positivo. Tudo que sai, todo pagamento que eu faço, ele vai como negativo, porque eu estou tirando dinheiro, posso estar perdendo, estou pagando alguém. Então, eu estou deixando de ter aquele dinheiro, tá? Então, olha só. Aqui eu tinha um saldo de
menos 150, ou seja, já comecei o mês devendo ao banco. O banco me emprestou esse dinheiro, então eu estou devendo a ele. Aí eu recebi um salário de 1.850. Se eu recebi, ele vai entrar como positivo. É algo que eu estou ganhando. Aí eu fiz o pagamento, ou seja, eu deixei de ter esse dinheiro, menos R$ 300. Se eu fiz esse pagamento, toda vez que eu pago alguém, eu estou deixando de ter aquele dinheiro. Então, menos 400. Novamente, eu fiz o pagamento. Então, eu vou deixar de ter esse dinheiro. Menos 1.250. E agora? Eu estou pagando novamente, então, menos 250. Tá bom? Então, olha só. Olhando a tabela que você completou, você acha que no fim do dia, 12/5, ou seja, depois de pagar tudo isso aqui, o saldo do cliente vai ser negativo ou positivo? Primeiro eu vou ver, olha só, ele tinha como positivo isso aqui. Mas aí, como negativo, tinha tudo isso. O que eu vou fazer? Eu vou somar esses negativos. Eu vou ir tirando daqui, ó. Olha só. Eu tinha 2.850. Tirei 150. Então, olha só. Tirei 250. Tirei 1.250. Então, aqui no total, eu tirei 1.500. E tirei 400. Eu já tinha tirado 1.500. Então, 1.500 e 400, 1.900. Então, 1.900 negativo. Com 300 também, que eu já havia tirado, 2.200 negativo. E esse outro negativo aqui, que eu já tinha, 2.350. Então, no total, eu perdi aqui, eu paguei de conta R$ 2.350. Isso aqui foi o total dos negativos aqui na minha conta, tá? Então, o total das minhas contas foi isso aqui. Então, eu tinha esse dinheiro. Tirei isso aqui. Vocês acham que vai dar positivo ou negativo? Aí vocês vão olhar quem é maior. Não é o positivo? No fim, eu acabei recebendo mais do que eu paguei, ou seja, eu gastei menos, tá? Gastei menos do que eu tinha, menos do que eu recebi. Então, no fim do dia, o meu saldo vai ser positivo, tá? Se é positivo, o cliente gastou mais ou menos. Se é positivo, ou seja, se eu não fiquei devendo, eu gastei menos. Menos do que eu tinha, tá? Eu gastei só 2.350 e eu tinha recebido 2.850. Agora, o que significa o cliente iniciar o mês de maio com saldo de menos 150? Significa o quê? Que ele já está devendo o banco. Ele começou o mês devendo o banco. Então, ó, significa que ele está devendo, começou o mês devendo ao banco. Ok? Então, toda vez que eu tiver aqui um saldo negativo, significa que eu terei que pagar aquele valor para o banco para que meu saldo fique positivo, tá? Agora, Josué está devendo R$ 50 ao padeiro. Foi à padaria e levou 2 notas de R$ 20. Então, olha só. Josué está devendo R$ 50 ao padeiro. Então, vamos representar aqui essa dívida do Josué. Se ele está devendo 50, então é menos 50. É assim que tá o dinheiro dele lá na continha do padeiro. Menos 50, tá? Então, o Josué está devendo menos R$ 50 ao padeiro. Eu vou colocar aqui a minha reta para eu conseguir visualizar melhor isso. Ó, menos 50, 30, 20, 10, 0. Então, olha só, menos 50, o Josué tá aqui. Essa é a posição dele lá na padaria, tá? Aí, ele foi e levou 2 notas de 20, ou seja, ele levou R$ 40. Então, ele pagou R$ 40. Então, ele pagou 10, pagou 20, pagou 30, pagou 40. Então, agora ele está aqui. Então, vamos ver, ó, menos 50, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, 0. Então, olha só,
ele parou aqui, no menos 10. Se é menos 10, ele ainda continuou o quê? Devendo o padeiro. Ele continuou devendo R$10 ao padeiro. Por quê? Se você deve 50, paga com 2 notas de 20, ou seja, você paga R$40, você não consegue quitar sua dívida. Então, ele vai conseguir pagar a dívida? Não. Se ele deve 50, leva 40, vai ficar faltando. Vai sobrar ou vai faltar? Vai faltar, né? Vai faltar dinheiro. Quanto? R$10. Então, vai faltar R$10. Como que a gente representa esse valor de R$10? Se falta, eu represento como menos 10. Tá bom? Toda vez que falta, toda vez que eu devo, eu vou colocar que é menos 10. É assim que tá a conta do Josué lá na padaria. O moço da padaria anotou lá que, ó, menos 10, ou seja, ele tá devendo R$10. Se tivesse mais 10, seria que ele tem um crédito de R$10, ou seja, ele pode comprar R$10 que ele não vai ficar devendo, tá? Nesse caso aqui, ele tá devendo R$10.